Produzido por Greg Aletop, Robert Schmin, Kate Adkins. E a equipe de revisão distribuída online em http://www.pgdp.net. Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse do São João, em duas partes, por Sir Isaac Newton. Introdução sobre os compiladores dos livros do Antigo Testamento. Quando Manassés I ergueu uma imagem esculpida na casa do Senhor, e construiu altars nos dois pátios da casa, para todo o exército do céu, e usava encantamentos e feitiçaria, e espíritos familiares, e por sua grande maldade foi invadida pelo exército de Asserradom, rei da Assíria, e levado cativo para a Babilônia. O livro da lei foi perdido até o 18º ano de seu neto Josias. Depois, Ilquias, o alto, o sacerdote, ao consertar o templo, o encontrou lá, e o rei lamentou que seus pais não tinham feito após as palavras do livro, e ordenado que deveria ser lido para o povo, e fez com que o povo renovasse o Santa Aliança com Deus. Este é o livro da lei que existe agora. Quando Trestissac saiu do Egito e estragou o templo, e trouxe Judá em sujeição à monarquia do Egito, que estava no 5º ano de Roboão, os judeus continuaram sob grandes problemas por cerca de 20 anos, estando sem o Deus verdadeiro, e sem um sacerdote ensinador, e sem lei, e naqueles tempos não havia paz para aquele que ia para fora, nem para aquele que entrou, mas grandes aborrecimentos estavam sobre todos os habitantes dos países, e a nação foi destruída da nação e da cidade. Da cidade, pois Deus os atormentou com todas as adversidades. Mas quando Shisac estava morto, e o Egito entrou em dificuldades, Judá ficou quieto 10 anos, e naquele tempo, Asa construiu cidades fortificadas em Judá e formou um exército de 580.000 homens, com os quais, no 15º ano do seu reinado, conheceu e superou Zera, o etíope, que conquistou o Egito e a Líbia, e Troglodítica, e saiu com um exército de 1 milhão libians e etíopes, para recuperar os países conquistados pela Sesac. E depois disso, Vitória 5 Asa destronou sua mãe por idolatria e renovou o altar, e trouxe novos vessos de ouro e prata para o templo, e ele e o povo fez uma nova aliança para buscar o Senhor Deus de seu pais, sob pena de morte para aqueles que adoravam outros deuses, e o filho dele, Jeosafá, tirou os lugares altos, e no 3º ano de seu reinado, enviou alguns de seus príncipes, e dos sacerdotes e levitas, para ensinar no cidades de Judá, e eles tinham o livro da lei com eles, e foram sobre todas as cidades de Judá, e ensinava ao povo. Isso é aquele livro da lei que mais tarde foi perdido no reinado de Manassés, e encontrado novamente no reinado de Josias, e, portanto, foi escrito antes do 3º ano de Jeosafá. O mesmo livro da lei foi preservado e entregue à posteridade pela samaritanos e, portanto, foi recebido pelas 10 tribos antes de sua cativeiro. Por 6 Quando as 10 tribos foram cativadas, um sacerdote ou cativeiro foi enviado de volta a Betel, por ordem do rei da Assíria, para instruir os novos habitantes de Saméria, à maneira do Deus do terra, e os samaritanos tinham o Pentateuco deste sacerdote, como contendo a lei ou maneira do Deus da terra, que ele deveria ensine-os. Pois 7 eles perseveraram na religião que ele lhes ensinou, juntando-se a ele na adoração de seus próprios deuses, e perseverando em que eles foram ensinados, eles preservaram este livro de sua lei no original caráter dos hebreus, enquanto as 2 tribos, após seu retorno de Babilônia, mudou o caráter para o dos caldeus, que eles tinham aprendeu na Babilônia. E uma vez que o Pentateuco foi recebido como o livro da lei, tanto pelo 2 tribos e pelas 10 tribos, segue-se que eles o receberam antes. Eles se dividiram em 2 reinos. Para depois da divisão, eles
Não receberam leis um do outro, mas continuaram em desacordo. Judá não poderia recuperar Israel do pecado de Jeroboão, e Israel poderia não trazer Judá a isso. O Pentateuco, portanto, foi o livro da lei. Nos dias de Davi e Salomão, os assuntos do tabernáculo e templo foram ordenados por Davi e Salomão, de acordo com a lei deste livro, e Davi no Salmo 78, admoestando o povo a dar ouvidos a lei de Deus, significa a lei deste livro. Para descrever como seu antepassados não o mantiveram, ele cita muitas coisas históricas dos livros de Êxodo e Números. A raça dos reis de Idam, antes que qualquer rei reinasse. Israel, está registrado no livro de 8 Gênesis, e portanto aquele livro não foi escrito inteiramente na forma agora existente, antes do reinado de Saul. O escritor estabeleceu a corrida daqueles reis até sua própria época, e, portanto, escreveu antes de Davi conquistar Idam. O Pentateuco é composto pela lei e pela história do povo de Deus juntos, e a história foi coletada de vários livros, como a história de a criação composta por Moisés, Gen 2. 4. O livro das gerações de Adam, Gen V e o livro das guerras do Senhor, Num XXI. 14. Este livro de guerras continha o que foi feito no Mar Vermelho e no viagem de Israel através do deserto e, portanto, foi iniciada por Moisés. E Josué poderia levar isso adiante até a conquista de Canaã. Para Josué escreveu algumas coisas no livro da lei de Deus, Josh. XXIV 26. Portanto, pode escrever suas próprias guerras no livro de guerras, sendo essas as principais guerras de Deus. Estes eram livros públicos e, portanto, não foram escritos sem a autoridade de Moisés e Josué. E Samuel tinha lazer em o reinado de Saul, para colocá-los na forma dos livros de Moisés e Josué agora existente, inserindo no livro de Gênesis, a raça dos reis de Idam, até que reinou um rei em Israel. O livro dos juízes é uma história continuada dos juízes até a morte de Samson, e, portanto, foi compilado após sua morte, fora do Atos dos Juízes. Disse que várias coisas neste livro devem ser feitas quando não havia rei em Israel, Juiz 17:6, 18:1, 19:1, XXI 25. Portanto, este livro foi escrito após o início do reinado de Saul. Quando foi escrito, os jebuseus moravam em Jerusalém, Jad. 21 e, portanto, foi escrito antes do 8º ano de Davi, 2. Sam. V8. E 1 Cran. 11:6. Os livros de Moisés, Josué e Juízes, contêm uma história contínua, desde a criação até a morte de Samson. Onde o Pentateuco termina, o livro de Josué começa, e onde o livro de Josué termina, o livro de Juízes começa. Portanto, todos esses livros foram compostos a partir dos escritos de Moisés, Josué e outros registros, por uma e pela mesma mão, após o início do reinado de Saul e antes do 8º ano de Davi. E Samuel foi um escritor sagrado, um Sam. X 25. Familiarizado com a história de Moisés e os juízes, um Sam. 12, 8, 9, 10, 11, 12. Teve lazer no reinado de Saul, e autoridade suficiente para compor esses livros. Ele era um profeta, e julgou Israel todos os dias de sua vida, e estava na maior estima com o povo, e a lei pela qual ele deveria julgar que o povo não deveria ser publicado por menos autoridade do que o seu próprio, o legislador não sendo inferior ao juiz. E o livro de Jasher, que é citado no livro de Josué, Josh. X13. Estava estando na morte de Saul, 2 Sam. 18. Na dedicação do templo de Salomão, quando a arca foi trazida para
O lugar santíssimo, não havia nada nele, exceto as duas tabelas, 1 Reis 8:9. Portanto, quando os filisteus levaram a arca, eles tiraram dele o livro da lei, e o pote de ouro do maná, e a vara de Aaron. E esta e outras perdas na desolação de Israel, pela conquista. Filisteus, podem dar ocasião a Samuel, após algum descanso aqueles inimigos, para lembrar os escritos espalhados de Moisés e Josué. E os registros dos patriarcas e juízes, e os compõe na forma agora existente. O livro de Ruth é uma história de coisas feitas nos dias dos juízes. E pode ser considerado como um acréscimo ao livro dos juízes, escrito do mesmo autor, e ao mesmo tempo. Pois foi escrito após o nascimento de David, Ruth 4. 17, 22. E não muito depois, porque o história de Boaz e Ruth, o bisavô e bisavó de David, e de seus contemporâneos, não poderia ser bem lembrado acima de 2 ou 3 gerações. E uma vez que este livro deriva da genealogia de David de Boaz e Ruth, e omite os irmãos mais velhos de David e seus filhos, foi escrito em homenagem a Davi, depois que ele foi ungido rei por Samuel, e antes que ele tivesse filhos em Hebrom, e por consequência em o reinado de Saul. Não prossegue para a história de David, e, portanto, parece ter sido escrito logo depois que ele foi ungido. Elas. Julgue bem, portanto, quem atribui a Samuel os livros de Josué, Juízes e Ruth. Samuel também é conhecido como o autor do primeiro livro de Samuel, até a hora de sua morte. Os 2 livros de Samuel não citam autores e, portanto, parecem ser originais. Eles começam com sua genealogia, nascimento e educação. E pode ser escrito parcialmente em sua vida por ele ou por seus discípulos, profetas em Naiot e em Rama, 1 Sam 19:18, 19, 20. E parcialmente depois sua morte pelos mesmos discípulos. Os livros dos reis citam outros autores, como o livro dos Atos de Salomão, o livro das Crônicas dos Reis de Israel, e o livro das Crônicas dos Reis de Judá. Os livros do Crônicas citam o livro de Samuel, o vidente, o livro de Natã, o profeta, e o livro de Gad, o vidente, para os Atos de Davi, o livro de Natã, o profeta, a profecia de Aijá, o silonita, e o Visões de Ido, o vidente, para os Atos de Salomão, o livro de Shemajá, o profeta, e o livro de Ido, o vidente, sobre genealogias, para os Atos de Roboão e Abias, o livro dos reis de Judá e Israel, para os Atos de Asa, Joás, Amazias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés e Josias, o livro de Hanani, o vidente, para os Atos de Josafá, e as visões de Isaías, para os Atos de Uzias e Ezequias. Esses livros eram, portanto, coletados dos escritos históricos dos anti-evidentes e profetas. E porque os livros dos reis e crônicas citam um outro, eles foram escritos ao mesmo tempo. E desta vez foi após o retorno do cativeiro babilônico, porque eles derrubam a história de Judá, e as genealogias dos reis de Judá, e de os sumos sacerdotes, para aquele cativeiro. O livro de Esdras foi originalmente parte do livro das crônicas, e foi dividido a partir dele. Para isso, começa com os 2 últimos versos dos livros das crônicas, e o primeiro. O livro de Esdras começa com os seus 2 últimos capítulos. Esra era, portanto, o compilador dos livros de reis e crônicas, e trouxe a história para seu próprio tempo. Ele era um escriba pronto na lei de Deus, e para auxiliá-lo neste trabalho Neemias fundou uma biblioteca. E reuniu os Atos dos Reis e dos Profetas, e de Davi, e as epístolas dos reis, a respeito dos santos danos. 2. Macabe 2:13. Pelos Atos de Davi entendo aqui os 2 livros de Samuel, ou pelo menos o segundo livro, fora dos Atos dos Reis.
Escrito de vez em quando pelos profetas, ele compôs os livros do Reis de Judá e Israel, as crônicas dos reis de Judá e as crônicas dos reis de Israel. E ao fazer isso ele se juntou aqueles atos juntos, na devida ordem de tempo, copiando as próprias palavras do autores, como é manifesto a partir daí, que os livros dos reis e as crônicas frequentemente concordam entre si em palavras para muitas frases. Junto. Onde eles concordam em sentido, eles concordam em palavras também. Assim, as profecias de Isaías, escritas várias vezes, ele coletou em um corpo. E o mesmo que ele fez por aqueles de Jeremias, e o resto de os profetas, até os dias do segundo templo. O livro de Jonas é a história de Jonas escrita por outra mão. O livro de Daniel é coleção de artigos escritos várias vezes. Os 6 últimos capítulos contêm profecias escritas várias vezes pelo próprio Daniel, as 6. Primeiro é uma coleção de documentos históricos escritos por outros. O 4º capítulo é um decreto de Nabucodonosor. O primeiro capítulo foi escrito após a morte de Daniel, para o autor diz, que Daniel continuou o primeiro ano de Círus, isto é, em seu primeiro ano sobre os persas e medos, e terceiro ano sobre a Babilônia. Pelo mesmo motivo, o 5º e o 6º capítulos também foram escritos após sua morte. Para eles acabam com estas palavras: portanto, este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. No entanto, essas palavras podem ser adicionadas pelo colecionador dos jornais, que considera Esra. Os sermos compostos por Moisés, Davi e outros, parecem ter sido também coletado por Esra em um volume. Eu o considero o colecionador, porque em esta coleção eu encontro com sermos tão tarde quanto o cativeiro da Babilônia. Mas com nenhum mais tarde. Depois dessas coisas, Antíoco Epifânio estragou o templo, ordenou que os judeus abandonaram a lei sob pena de morte, e fez com que os livros sagrados para ser queimado onde quer que pudessem ser encontrados, e nestes problemas o livro de as crônicas dos reis de Israel foram totalmente perdidas. Mas recuperando-se desta opressão, Judas Macabeu reuniu todos aqueles escritos que seriam encontrados, 2 Macabe 2:14, e reduzindo-os em ordem, parte das profecias de Isaías, ou algum outro profeta, foram adicionados ao final das profecias de Zacarias, e o livro de Esdras foi separado do livro das crônicas, e definidos juntos em 2 ordens diferentes, em um pedido no livro de Esdras, recebido no cânon, e em outra ordem no primeiro livro de Esdras. Após o cativeiro romano, os judeus, por preservarem suas tradições, colocá-los por escrito em seu Talmud, e para preservar suas escrituras, concordou em uma edição, apontou-a e contou as letras de cada classificar em cada livro, e preservando apenas esta edição, o anti-enter várias lições, exceto o que pode ser descoberto por meio do versão da Septuaginta, agora perdida, e tais notas marginais, ou outras corrupções, como pelos erros dos transcritores, antes desta edição foi feitas, tinham se infiltrado no texto, agora dificilmente podem ser corrigidas. Os judeus antes do cativeiro romano, distinguiam os livros sagrados na lei, nos profetas e no hagiógrafa, ou escritos sagrados, e leia apenas a lei e os profetas em suas sinagogas. E Cristo e os apóstolos enfatizaram a religião na lei e nos profetas, Mat. 7:12. XXII 4. Luke 16. 29, 31. XXIV 44. Atos XXIV 14 XXVI 22 Rom 3. 21. Por hagiógrafa eles queriam dizer os livros históricos, chamado Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras.
Neemias e Ester, o livro de Jó, os Salmos, os livros de Salomão e as Lamentações. Os samaritanos leem apenas o Pentateuco, e quando Jeosafá enviou homens para ensinar nas cidades, eles tinham consigo apenas o livro da lei, pois as profecias agora existentes eram não então escrito? E ao retornar do cativeiro babilônico, Esdras leu apenas o livro da lei para o povo, da manhã ao meio-dia. O primeiro dia do 7º mês, e de dia a dia na festa de Tabernáculos, pois ele ainda não havia coletado os escritos dos profetas em o volume agora existente, mas instituiu a leitura deles após a coleta foi feita. Ao ler a lei e os profetas nas sinagogas, esses livros foram mantidos mais livres de corrupção do que o hagiographa. Na infância da nação de Israel, quando Deus lhes deu uma lei e fez uma aliança com eles para ser seu Deus se eles guardassem seu mandamentos, ele enviou profetas para reivindicá-los, sempre que eles se revoltavam para a adoração de outros deuses, e ao retornar a ele, eles às vezes renovava o convênio que haviam quebrado. Esses profetas ele continuou a enviar, até os dias de Esdras, mas depois de suas profecias foram lidas nas sinagogas, essas profecias foram consideradas suficientes para si. O povo não ouviria Moisés e os antigos profetas, eles não ouviriam novos, não que devam ressuscitar dos mortos. Por fim, quando um novo a verdade deveria ser pregada aos gentios, ou seja, que Jesus era o Cristo, Deus enviou novos profetas e mestres, mas depois de seus escritos foram também recebida e lida nas sinagogas dos cristãos, a profecia cessou. Uma segunda vez, temos Moisés, os profetas e apóstolos, e as palavras do próprio Cristo, e se não os ouvirmos, seremos mais indesculpável do que os judeus. Pois os profetas e apóstolos predisseram que como Israel muitas vezes se revoltou e quebrou a aliança, e após o arrependimento renovou, então deve haver uma apostasia entre os cristãos, em breve. Depois dos dias dos apóstolos, e que nos últimos dias Deus iria destrua os rebeldes impenitentes e faça uma nova aliança com seu povo. E dar ouvidos aos profetas é um caráter fundamental do verdadeiro igreja. Pois Deus ordenou as profecias, que nos últimos dias os sábios podem entender, mas os ímpios o farão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderão. Dan 12:9, 10. A autoridade dos imperadores, reis e príncipes são humanos. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humano. A autoridade dos profetas é divina e compreende a soma da religião, contando Moisés e os apóstolos entre os profetas, e se um anjo do céu pregar qualquer outro evangelho, o que eles entregaram, seja anátema. Seus escritos contêm aliança entre Deus e seu povo, com instruções para guardar esta pacto, instâncias dos julgamentos de Deus sobre aqueles que o quebram, e previsões do que está por vir. Enquanto o povo de Deus guarda a aliança, eles continuam a ser seu povo, quando o quebram, deixam de ser seu pessoas ou igreja, e se tornar a sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são. E nenhum poder na terra está autorizado a alterar isso. Pacto. As previsões do que está por vir se relacionam com o estado da igreja em todos idades, e entre os antigos profetas, Daniel é o mais distinto na ordem de tempo, e mais fácil de ser entendido, e, portanto, nas coisas que relacionar-se com os últimos tempos, ele deve se tornar a chave para o resto.